Olá a todos, sejam bem-vindos ao terceiro WMECAI 2024. Meu nome é Renata Secone, meu orientador é o professor Dr. Denis Wolff, nós somos aqui do Instituto de Ciências Matemáticas e Computação da USP de São Carlos. Nosso trabalho é sobre avaliação de modelos de aprendizado de máquina na detecção de volatilidade atípica em séries financeiras. Para fazer uma breve contextualização do problema aqui, né? Então, rapidamente, os outliers eles podem ser definidos como observações que se desviam significativamente do padrão e podem indicar eventos raros como crises ou oscilações abruptas. No contexto de séries temporais financeiras, a importância de capturar essa anomalia, essa volatilidade atípica, é importante para a mitigação de riscos, porque ela pode provocar perdas abruptas, né, para os investidores. Então, isso acaba sendo uma tarefa desafiadora, porque existe um dinamismo nas séries temporais, dependências, ruídos. É preciso fazer uma diferenciação entre outlier global e local. E muitas vezes, dependendo do contexto, o que é uma anomalia num dado de saúde pode não ser uma anomalia em dado financeiro, né? Mas então isso é importante, esse trabalho é importante para ajudar os investidores na gestão de riscos e evitar perdas grandes desnecessárias, né? Sem nenhum tipo de teoria por trás. Fazendo uma breve revisão de literatura, existem várias definições de outlier, mas a mais clássica, definida por Hawkes, em 1986, diz que outliers são observações que se desviam significativamente do padrão dos dados, né? Nós vamos implantar neste trabalho 5 algoritmos de machine learning, começando aqui pelo Shokopov et al. 1999, OneClass SVM. Ele constrói, né, baseado no Support Vector Machine, um hiperplano para separar dados normais de anomalias. A gente também tem o Breunig em 2000, que inseriu o Local Outlier Factor, que mede a densidade local, identificando outliers em regiões menos densas. Passando na linha temporal, a gente tem o Isolation Forest, que isola outliers, particionando os dados, sendo eficiente para detectar outliers globais, né? Definido, parametrizado com árvores aqui. A gente tem em 2016 o Malhotra, que ele insere LSTM, que é uma rede, né, uma rede neural recorrente, Quantum Counter, e tenta reconstruir os dados. As falhas significativas indicam os pontos que são outliers. Por fim, a gente tem em 2022 o Anomaly Transform, que é baseado em transforms, que é um mecanismo de atenção que permite capturar dependências de longo alcance sem a necessidade de recorrência. Temos aqui para motivação. Então, como foi falado, a volatilidade no mercado brasileiro é muito alta por ser um país emergente. Nós temos instabilidade política, econômica, fiscal. Também acontecem eventos globais, como foi a pandemia em 2020. E isso acaba tendo flutuação repentina nos preços de ações e taxas de câmbio, por exemplo, que pode gerar perdas ou ganhos para os investidores, né? A aplicação de modelos de machine learning para a detecção de volatilidade atípica nesse contexto vem para tentar mitigar um pouco desses riscos e perdas associadas, né? Mas a gente já viu que pode ser uma tarefa desafiadora por causa da condição da série financeira, mas a nossa motivação parte disso, para que a gente tenha um critério bem definido do que é um outlier, do que é uma anomalia, para que a gente possa fazer a gestão desse risco. Então, como objetivo, a gente tem implementar os 5 modelos: Isolation Forest, Local Outlier Factor, OneClass CVM, LSTM Autoencoder, Anomaly Transform. A gente vai criar algumas métricas de avaliação, como acurácia, precisão, revocação, mas a gente vai se basear no F1 Score, que para dados desbalanceados, né, ou seja, para identificação de anomalias, né, dados normais e anormais, ele é uma métrica que pode trazer mais ganhos para nós, então nós vamos focar nele. E a gente também quer identificar datas que todos os modelos consideraram outliers, garantindo uma consistência no trabalho, né? De fato, aquele ponto é uma anomalia, todos os modelos reconheceram, com base no critério que adotamos, e aí gera uma segurança para quem for ter insights a partir disso, né? Então, da metodologia, a gente consegue ter 4 passos aqui, grandes passos, que é a exploração e pré-processamento dos dados,
A gente depois define um critério de detecção de outliers, que pode ser um desvio padrão, o TUC ou EWMA, que a gente vai entrar. Depois a gente faz a implementação desses algoritmos e avalia os resultados. Nossa base de dados contempla 10 ações líquidas negociadas na B3, com um boletim mensal de ações divulgado em janeiro de 2024, a gente elencou essas 10 ações, e o dólar americano. Então, a gente está pegando dois segmentos para analisar, mercado de ações e cambial, para ver se a metodologia é robusta, e o período de coleta entre janeiro de 2014 e 2024, e nós implementamos esse trabalho com as bibliotecas do Python. Então, exploração e pré-processamento dos dados aqui. A gente consegue ver uma grande volatilidade para os dados da Vale, da Renner, e quando a gente olha aqui o SDBRL, que é o dólar, a gente vê algo mais consistente no tempo, né? Esses aqui são os ativos, Vale, Petrobras, Itaú, Banco Bradesco, B3, a Bolsa de Valores, Ambev, Banco do Brasil, Petrobras, a PetroRio, a Renner e o dólar americano, né? A gente fez aqui um QQ-plot dos logos e retornos, a gente pode ver que a maioria dos dados assume uma distribuição normal, mas aqui nas caudas mais espessas a gente identifica esses outliers, tá? Então, esse aqui foi os nossos insights a partir da exploração dos dados. Depois, é necessário, e aí que vem a tarefa desafiadora que a gente apresentou, falar o que é o que não é outlier. Então, a gente considerou o método de Tuck, que ele trouxe para a gente o F-score de 0,812, né, que é o método dos quartis, que o que está acima e abaixo desses limites é definido como outlier. Testamos também o método EWMA, que é as médias móveis, né, ponderadas, que lhe dá um peso maior para os acontecimentos mais recentes. Nós tivemos o desempenho geral dos modelos de 0,849 e a gente testou o desvio padrão com 1,5, 2 e 3 sigma. Em 3 sigma a gente obteve os melhores resultados de todos os algoritmos, tendo uma média geral de 0,965. Então a gente definiu esse critério de 3 sigma para ser nossa definição de outlier, né? É um consenso na literatura que não é uma única forma de definir, mas esse é um critério muito bem aceito e muito bem testado. Foi em Friedman, em 1978, que sugeriu o desvio padrão como segmentação de outlier. Então, vamos aqui, né, explicando brevemente um pouquinho do que foi feito. A gente produziu três janelas móveis de 20, 30 e 60 dias para capturar dependências de curto, médio e longo prazo. O F1 Score foi usado para medicar a eficácia em cenários com classes desbalanceadas. A gente fez uma validação cruzada. Então, cada janela móvel produziu três splits de time series, né? Então, aqui a gente, por exemplo, a hora que foi rodar aqui o Isolation Forest, na janela de 20 dias sem outliers sintéticos, são gerados três time series aqui, né, desde 2014 até 2024, e aí com isso a gente consegue identificar o que são outliers com base, né, o que é vermelhinho e verdinho aqui são os outliers identificados. A gente também fez a introdução de outlier sintético para ver a captura e a robustez dos modelos, então a gente conseguiu fazer isso de modo bem dinâmico. Partindo para a avaliação dos resultados, Isolation Forest e Local Outlier Factor, que são os dois mais, né, um dos mais antigos, tiveram os melhores desempenhos. Essa média geral aqui é com base na média aritmética das 6 janelas móveis, o desempenho que cada um dos modelos obteve. Então, a gente consegue concluir e beleza, né? Então a gente tem aqui, e aí a gente consegue também concluir aqui as datas que foram identificadas como outliers por todos os modelos. 2018 a gente teve instabilidade política, as eleições no Brasil, greve dos caminhoneiros aqui em julho. 2020, né, pandemia, não tem como. 2021, apesar de estar melhorando, a gente vinha de uma recessão e tinha uma iminência de uma segunda onda muito forte, então acabou provocando aqui também uma estabilidade em março de 2021. Todos os modelos identificaram essas datas como outliers, tá? Então, partindo para a conclusão, o Isolation Force foi o melhor modelo, provavelmente devido à sua capacidade de isolar rapidamente outliers ao particionar os dados, né, o que torna eficiente para anomalias globais, como
Mesma coisa para o LoF, porque a gente ali separa em janelas móveis e a gente acaba tendo outliers locais, ele é bom para densidade ali local. Já o Anomaly Transform LSTM Autoencoder, talvez eles funcionem quando a gente tiver uma dependência maior de tempo e daí eles tiveram um resultado intermediário. E o OneClass CVM teve um resultado mais baixo, muito provavelmente porque você precisa ter bem definido o que é o que não é outlier, criar essas duas classes, né? E nesse tipo de problema não tem. Então é isso, espero que tenham gostado e é isso.